Então, pessoal, vou fazer o diário de trade, né, das operações de hoje e também o fechamento de mercado segundo a minha visão, né, o que eu vi de movimentação do índice do dólar hoje, segundo a minha análise, né. Bom, o índice ele abriu aqui num gap de baixa, né, abriu com a pressão vendedora muito forte, né. A gente observar o dia anterior aqui, esperava que ele fosse segurar nessa região de suporte aqui, né, a mínima do dia anterior, mas ele acabou que rompeu forte, ainda para baixo, mas depois entrou uma pressão compradora assim que ele atingiu aqui a mínima do dia 14. Aqui, na verdade, foi o suporte que, que sustentou o preço no mercado de hoje e porrada para cima depois. A gente pode, de repente, interpretar que houve aqui um ombro, cabeça ombro invertido aqui, né? Um okoi, dependendo da interpretação, né? Que figuras gráficas é aquilo, né? Como se tivessem duas pessoas olhando para as nuvens e algum vê uma figura, outro vê outra. Então, alguns poderiam dizer que aqui a gente teve um okoi, tá? E aí a neckline aqui e o mercado rompe, estoura para cima. Mas enfim, não tem como a gente não perceber que houve aqui uma movimentação de reversão, né? Então, mesmo que o cara tenha traçado de repente uma LTB aqui, ó, né? Então houve um rompimento, né? Pullback para fazer teste e seguiu adiante na movimentação de alta aí. Ah, eu aqui no índice eu fiz uma operação, eu diria até que um pouco atrasada na venda, né? Então acabou que eu não conduzi. O mercado perdeu força aqui. Eu entrei pelo 2 minutos. É, e a minha entrada ela foi aqui. Ela foi aqui nesse pullback aqui, ó. Tá? Então quando estava se formando essa barra forte aqui, eu entrei aqui. Só que aí que tá, você entra na operação. Nesse momento, o dólar ele estava quase batendo 1% de alta. Então eu já fiquei meio enviesado que o dólar podia bater 1% e voltar. Então fiquei meio receoso. E quando fez essa barra forte aqui, eu me mantive na operação. Porém, eu tive essa barra com pavio rejeitando, depois mais uma barra com pavio rejeitando, depois mais uma barra com pavio rejeitando e depois uma barra contra a minha operação. Aí eu tive que sair. Aí eu não segurei. Infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, mas o mercado foi para baixo depois. Teria dado gain na operação, mas depois que você entra e você vê esse monte de barra contrária aqui, né? Eu pelo menos eu prefiro sair. Prefiro sair e esperar depois uma oportunidade melhor. Então eu saí aqui e acabei ficando com 20 pontos, ó. Só 20 pontos. Eu ia sair no zero ali, mas enfim. O mercado não deu continuidade na movimentação da forma que eu esperava. Então preferi sair. Depois, ó, ele caiu forte e tudo bem, né? Antigamente a gente fica com dor de corno, né? Que fala, o mercado foi, você não foi com ele, mas com o tempo você não liga mais para essas coisas. Você aprende a ficar feliz porque na verdade você não foi estopado, né?
E se faz parte do seu operacional, isso você tem que aplicar, né? Então faz parte do meu operacional, após eu entrar na operação, eu observar como que o mercado se comporta, se não está mais fazendo sentido o porquê eu entrei naquela operação, eu prefiro sair. Enfim, o mercado depois ele firmou suporte aqui, começou a trabalhar uma movimentação de alta. Você começa a perceber aqui nesse conjunto de barras brancas, ó, que você não via isso daí no início do dia. Você só tinha barras pretas, ó, forte, né? O mercado ele não corrigia nem não vencia a 9 aqui, ó, ele furava a 9 e já entrava a pressão vendedora. Mas aqui você teve um conjunto de barras brancas muito forte. A correção de venda foi fraca, depois mais barra branca, nova correção de venda e o mercado segue forte para cima. Então aqui você estivesse mais atento a essa leitura de contexto, né? E se você também observar os volumes, você percebe que no início do dia, ó, os volumes de venda eles eram muito mais fortes do que os volumes de compra, né? As barrinhas de volume verdes de compra estavam fracas, mas aqui você já começa a perceber uma inversão, ó. Volumes de compra mais forte e volume de venda fraquinho, né? Volumes de venda mais fortes, de compra, né? De compra mais forte e de venda mais fraco. Então são indícios de que o mercado está virando, né? A ponta compradora está com mais força nesse momento. Então eu particularmente, quando o mercado começa a virar assim, eu espero ele vencer as médias, fazer pullback nelas e continuar a movimentação, tá? Então eu não vou, tipo, o mercado estava vendendo, vou virar comprador só porque fez aqui algumas barras brancas e aí eu vou comprar, querer adivinhar fundo, né? Eu espero ele voltar, fazer pullback, as médias se alinharem, né? Eu espero a 9 ficar por cima da 20 e daí fazer um pullback para daí eu operar na compra. Isso eu operaria na compra só aqui, ó, só após esse pullback aqui, esse teste aqui na 9, né? Eu não operei depois aqui porque eu acabei fazendo uma operação depois no dólar e encerrei o dia por lá. Mas enfim, o mercado depois seguiu em forte alta aqui, ó. Aí ele, depois que ele sobe assim, subiu igual um pipa aqui, aí não tem como pegar. Ah, desse jeito aqui não tem como pegar. Aí é loucura, não tem setup, pelo menos na minha forma de operar, na minha forma de ver o mercado, eu não tenho setup para comprar aqui, aqui e aqui, né? Esse monte de barra branca. E depois o mercado subiu um bom tanto aqui, acho que deve ter batido alvos de Fibo, né? Então se você pegar a Fibo aqui desse pivô, né, você bateu aqui, ó, primeiro alvo, o segundo alvo e faltou um pouquinho para ele pegar o terceiro alvo lá, né? Se fazer igual eu tinha aprendido com o Bruno Moll, que eu tinha aprendido o seguinte: se você coloca pavio aqui, ó, se você considera o pavio no início do movimento, você não precisa considerar pavio aqui nesse segundo. Aqui você coloca no corpo da barra, né? Se fizesse isso, colocaria esse terceiro alvo no corpo e o mercado teria cravado aqui, ó, nessa barra, tá? É uma dica interessante, né? Mas assim, a gente fala também só porque não atingiu o alvo dessa vez, né? Se tivesse atingido, não falaria assim. Mas é interessante, né? Por causa de alguns pontos aqui de pavio, né? De sombra aqui da barra, acabou não pegando lá o alvo. Mas se considerar esse movimento aqui, ó, esse topo, ele pegou, né? Mesmo considerando o pavio. Mas enfim, o mercado atingiu lá em cima, começou a correção.
Agora, nesse momento, ele está aqui testando a média de 200, né? Então, pode ser que ele corrija aqui 38% de FIBO, ó, já vai testar aqui esse nível. E aí o mercado fica mais confuso aqui nessa hora do dia, né? Já é 5h30, então o mercado aqui já morreu. O bom é para quem teve mais coragem de pegar essa reversão, quem esteve atento aos sinais de reversão, né? Como eu falei, essa mudança aqui de barras, de conjunto de barras pretas para um conjunto de barras brancas, né? A mudança de volume, que antes era um volume muito vendedor, e aí ele passa para um volume bastante comprador, né? Quem percebeu isso daí ficou mais atento esperando um setup de compra, muito provavelmente pegou uma compra aqui, ó, nessa barra, ou aqui, ou até no próprio rompimento desse pivô aqui, né? Então, o cara queria pegar uma compra, ele observou esse pivô de alta se formando. Quando esse pivô foi rompido, o cara colocou uma compra aqui, um stop aqui para pegar um alvo grande lá em cima. Então foi dessa forma que eu observo o índice para o dia de hoje. E se a gente tivesse usado espelhamento de Fibo dessa, dessa movimentação de baixa aqui, o mercado cravou certinho lá, ó, tá? Então no espelhamento a gente coloca o pé do movimento aqui, o início do movimento aqui, ó, tá? Então a gente utiliza essa movimentação aqui e espelha para cima. Então observe que o mercado cravou certinho o primeiro alvo do espelhamento. Então espelhamento é muito interessante da gente utilizar. Quando você tiver uma movimentação abrupta para uma direção e em seguida o mercado revertendo, então caiu forte e depois ele volta aqui, ó. Então quando ele rompe aqui, você coloca ali o Fibo, né? Coloca aqui, ó, nesse movimento e traça o primeiro alvo. E ele cravou certinho lá, ó, o alvo do espelhamento de Fibo. No dólar, ele abriu forte na alta aqui, né? O dólar, se a gente observar aqui dos dias anteriores, a gente tinha uma LTB, né? Que estava sendo respeitado aqui. Ele já abriu indo de encontro a essa LTB com a média de 200 aqui, com força para romper. Então testou aqui, sentiu um pouco, logo rompeu. Quem estava bem atento a esse movimento já pegou uma compra nessa barra aqui, ó, né? Aproveitando esse pivô. Então, o mercado vem, testa a LTB em conjunto com a 200, faz um respiro, um pullbackzinho e já inicia a próxima movimentação de alta. Eu não peguei aqui, eu peguei aqui nesse próximo respiro aqui. Então, a minha operação ela foi aqui e o meu stop ele ficou aqui embaixo, então ficou um stop de 7 pontos. Só que assim, como eu disse, estava próximo do 1% de alta. Acho que o 1% estava mais ou menos aqui, assim. Estava próximo de dar 1% de alta. Então eu não poderia colocar alvos longos, né? Então eu pensei em colocar um alvo 2/1 para compensar um pouco mais a operação. Mas por conta de estar próximo de 1%, eu optei por usar 1/1. Mas enfim, deu certo. Peguei os 7 pontos aqui e, a operação deu gain. E por fim ele acabou rompendo o 1% e subiu mais ali. Eu acho que ele deve ter beirado 1,5% de alta. O dólar subiu muito forte hoje. O pessoal não ficou com medo de Banco Central e ficou com medo de nada, hein? Subiu forte.
desde a abertura aqui, ele subiu 1,36%. Então, subiu bastante mesmo o dólar. Então, ficou difícil participar dessa alta aqui para quem não pegou aqui no início, como eu falei, né? Então, aqui a gente teve um setup de compra aqui, né? E depois a gente poderia ter feito essa compra como eu fiz aqui, dava para ter um alvo maior, né? Enfim. E depois tinha que esperar um descanso e um setup para a gente poder pegar uma outra compra, né? Que poderia ter sido feita aqui, ó, né? Nesse descanso aqui, ó. Mas aí o mercado já estava cansado, já tinha subido aí 75 pontos, né? Um descanso mais relevante aí seria esperado, se traçar um FIBO aqui, ó, seria normal ele vir até aqui, recuar 38%. Então fazer uma compra assim, aqui, esperar que ele suba mais 40 pontos lá para cima, fica meio difícil, né? E depois o dólar voltou para fazer a correção mais profunda aqui, ó, e segue essa movimentação de baixa, ó, meio lateralizado aqui. Agora fica difícil, né? A parte da tarde, depois de ter subido tudo isso daqui, e principalmente fica difícil você operar quando você vê o dólar fazendo isso aqui, ó, ó, volume. Olha isso, esse voluminho aqui, ó. Isso aqui é horrível. Aqui tudo pode acontecer aqui. Então aqui você pode comprar uma boletada forte aí de um player grande aí, nem forte, uma boletadinha mais ou menos, pega seu stop, depois vai para o outro lado. Você vende, pega seu stop e vai para o outro lado. Então, com volume desse jeito aqui, ó, galera, não dá. Então foi isso aí o dólar. O dólar está forte na alta. Essa puxada aqui forte aqui não foi à toa e ele não consegue cair na mesma velocidade, né? Teve essa queda forte aqui no outro dia, foi notícia, o Banco Central, não sei o que foi, mas depois disso só puxada forte de alta e a queda não tem a mesma força. Então o dólar é bom ficar esperto aí que ele vai para cima mesmo, tá? Se a gente colocar um FIBO aqui, ó, ele já corrigiu perto de 50%. Se amanhã ele continuar a movimentação de alta, pode ser que ele busque o alvo desse FIBO lá para cima lá, tá? Então pode ser que ele vá buscar lá a casa dos 5,60 lá, dependendo da força que estiver trabalhando amanhã, né? Aí vamos ver, né? Depende do índice também, né? Que aparentemente está querendo subir aqui, ó. Mas aí é aguardar no próximo dia, a gente aguarda o mercado dar o sinal para a gente fazer alguma coisa. Então é isso. Espero que tenham tido um bom dia de operações aí, né? O mercado andou legal até, embora agora ficou mais confuso, né? Mais lateralizado aqui, mais chato, mas na parte da manhã teve boa movimentação aí, né? Então, boa volatilidade. É isso que a gente precisa, né? Então espero que tenham se dado bem aí, começado a semana com o pé direito. E próximos dias a gente vai estar fazendo novos fechamentos aí para passar a nossa visão para o pessoal. Então muito obrigado e boa sorte a todos aí